falamos em Espírito Santo, tocamos num assunto importante, muito. A famosa Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade é um dogma da Igreja Católica, natural. Santíssima Trindade foi uma expressão que Cristo não se utilizou em nenhum momento de seu evangelho. Foi uma expressão criada posteriormente em concílios ecumênicos. No concílio ecumênico, num dos concílios de Constantinopla, os eclesiásticos se debruçaram sobre esse problema. O que era o Espírito Santo, do qual o Cristo algumas vezes se refere? Eles não sabiam o que era o Espírito Santo. Cerca de quase 600 anos após a crucificação do Cristo, eles não sabiam o que era o Espírito Santo. E isso criou uma celeuma, uma discussão muito grande. Eles imaginavam que era uma partícula de Deus, eles não estavam muito certos a esse respeito. E não é à toa, porque nos originais havia um ensinamento sobre a língua hebraica, sobre os dialetos, que falava sobre o artigo definido. Quando não havia especificação, o artigo era indefinido. Quando havia especificação própria, ele era definido. Então, a ideia é que o Espírito Santo, no texto bíblico, era um Espírito Santo. Houve essa deturpação. Quando falamos um Espírito Santo, diferente de o Espírito Santo, muda completamente, a história muda completamente, porque um Espírito Santo é um dos santos espíritos, é um dos nobres espíritos do plano espiritual, que nos orientam, que são nossos anjos da guarda, são nossos mentores, são nossos orientadores, que certamente estão abaixo do Cristo, que é o mentor da terra. Então, quando falamos em um Espírito Santo, estamos nos referindo ao plano espiritual. É por isso que na época do concílio de Constantinopla, eles não sabiam o que era o Espírito Santo. E criaram o dogma da Santíssima Trindade divorciados daquilo que realmente o Espírito Santo representava. Isso é um ponto importantíssimo que deve se ter em mente, porque o plano espiritual, ele mostrou-se através do Consolador prometido pelo Cristo na doutrina espírita. No momento em que a humanidade, após o positivismo de Augusto Comte, eis que Augusto Comte, por coincidência, faleceu em 1857, no ano exato em que Kardec lançou o Livro dos Espíritos, provindo dos Espíritos e não dele. Ele apenas codificou e organizou sistematicamente, mas as respostas que criaram a doutrina foram os Espíritos que deram. E o Livro dos Médiuns, lançado em 1861, portanto 4 anos após, explica todo o mecanismo com que se serviu Kardec e o rigor para receber as mensagens dos Espíritos e compilar numa doutrina organizada. Isso é importante porque quando a humanidade estava pronta para entender de forma mais concreta, e quando a humanidade começou a dispor de mecanismos mais científicos, de entender melhor a ciência, de comparar, de analisar, aí a doutrina espírita surgiu. O Espírito Santo, ou melhor, os santos espíritos, nesse momento se manifestaram para explicar exatamente como as coisas eram. O próprio Cristo na Bíblia definiu que nem todas as verdades eu disse, porque vós não teríeis capacidade de suportá-las. Mas mais tarde vos mandarei o Consolador. Diz ele isso muito claro na passagem bíblica. Então, o Espírito Santo, que são os Espíritos Santos, os Espíritos cuja evolução os santificou, são os Espíritos que se debruçaram no século XIX para lançar a todos nós os nobres ensinamentos e esclarecimentos da doutrina espírita. A doutrina espírita, portanto, é a terceira revelação. A primeira é de Moisés, que precisou quebrar uma situação muito atrasada. A segunda foi a do Cristo, que lançou as luzes perfeitas para tudo. E a terceira revelação
enviada pelo Cristo e já anunciada por ele, é a doutrina espírita. Quando ele diz, o Cristo, vos enviarei o Espírito de verdade, muitos estudos comprovam que o Espírito de verdade que se oculta na doutrina espírita, em várias situações, é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Muitos estudos se apoiam nessa ideia. Ou seja, peço a licença pessoal para dar uma opinião própria, minha, que, peço a licença novamente, não é o pensamento da doutrina espírita, mas é o meu pensamento. Eu penso que, particularmente, mais uma vez peço a licença e a boa vontade de todos, compreendo que cristã 100% será aquela doutrina que 100% procure abraçar e compreender o pensamento do Cristo. Na minha opinião, a única verdadeira e grande doutrina cristã é o Espiritismo. É a única doutrina que compreende o pensamento do Cristo e adapta as situações de verdade, que não deixa escapar nenhuma palavra, nenhum momento, e que transforma tudo num corpo com sentido, com lógica, com coerência, que não deixa escapar palavras e não cria fantasias e dogmas e ideias petrificadas seculares. É a verdadeira doutrina cristã, que interpreta o ensino do Cristo sem modificar nada e que traz o Cristo, não o Cristo crucificado, que descrucifica-o, como nos diz o nobre confrade Divaldo Franco, descrucifica o Cristo para trazê-lo vivo, amoroso, e as suas explicações mais claras, mais compreensíveis, mais adaptáveis à nossa existência moderna, nossa vida com um carro, com aparelho de refrigeração, com celular, com elevador, com tecnologia, eletricidade, com tudo. Nós precisamos de uma doutrina cristã aplicável, sem ser modificada e sem ser adulterada, aplicável à nossa vida, à nossa existência moderna. E o Espiritismo, a doutrina espírita, nos traz o Cristo em sua pulcritude mais perfeita, que neste momento já não representa mais a minha opinião, mas já da doutrina espírita. A doutrina espírita se mostra claramente como cristianismo redivivo. Ou seja, mais perto do Cristo está aquele que melhor compreende e menos sectário se mostra, menos intolerante, menos separativista. Aquele que pensa, minha religião é a boa, a dos outros não presta, só presta aquele que frequentar a minha seita, a minha doutrina, a minha religião, o outro não vale nada. Quem pensa isso está longe do Cristo. Há alguns que se dizem cristãos que, paradoxalmente, são os que mais distantes do Cristo se encontram, sem querer citar ninguém. Mas quando meu irmão diz, meu irmão que eu me refiro é aquele meu semelhante, quando o meu semelhante se considera superior a mim, quando o meu semelhante considera que a doutrina dele é superior à minha, e que eu sou indigno, e que eu irei para o inferno, quando o meu semelhante, através de sua religião, se destaca de mim, me anatematiza, me exclui, ele não está sendo cristão, ele está contrariando todo o pensamento do Cristo. Então, o Espírito Santo, que é o tema dessa dissertação, precisa ser analisado com um pouco mais de cuidado. Muitos textos que provam toda essa questão de Constantinopla, toda essa discussão clerical de 1500 anos atrás, há textos que nos mostram exatamente isso, que a Santíssima Trindade foi criada posteriormente. Ou seja, percebemos que há muita coisa a ser explanada, mas que é muito mais coerente que nós tenhamos o Criador, Deus, de todo o universo, todas as galáxias, de tudo, a vida humana, a matéria, tudo, absolutamente tudo. Tenhamos Jesus Cristo como governador da Terra, encarregado por Deus de toda a Terra, desde o momento do seu surgimento, desde a primeira molécula a ser dividida, o primeiro átomo a ser partido, tudo. E abaixo do Cristo, os Espíritos Santos, Deus, Jesus e os Espíritos Santos,
aqueles espíritos encarregados de auxiliar o Cristo na manutenção e no desenvolvimento espiritual, material, em todos os sentidos do planeta Terra. Estes santos espíritos, esses espíritos evoluídos, superiores, beneméritos, são aquilo que se fala o Espírito Santo, são os Espíritos Santos. Isso é importante que se tenha em mente porque esclarece tudo. Tudo passa a ficar claro na nossa mente, passa a fazer sentido. Tudo isso passa a fazer sentido. Vamos parar e vamos refletir sobre os pontos que fazem sentido e não sobre os pontos que se mostram mais obscuros. Não mergulhemos no dogma, não mergulhemos na obscuridade. Façamos como Platão no mito da caverna. Encaremos a luz, porque a luz desses ensinamentos modernos, novos e realistas que pregam a caridade, eis que o Espiritismo bate na caridade o tempo inteiro, que é o que Cristo dizia o tempo inteiro. Tenhamos isso em mente, para que a nossa visão seja clara e encare a luz como Platão nos recomendava em seu mito da caverna. Importante, que a luz esteja com todos nós e a paz também. Em nome de Jesus Cristo é o que eu desejo. Um abraço, fiquem com Deus.